Bom, galera, agora se eu quiser duplicar o meu objeto ou instanciar ele, mas efetuando já várias cópias de uma vez, eu tenho a ferramenta Clone, onde ela vai fazer uma cópia linear. Eu posso definir o número de cópias que eu quero, mas em apenas uma linha. E tem o array, o radial array, onde eu posso definir não só uma linha, como uma linha, uma coluna, e eu posso definir a cópia em 3 eixos, até 3 eixos. E também o scatter clone, que é igual ao clone, mas ele vai criar minhas cópias de maneira aleatória, distribuída aleatoriamente na tela. Eu vou mostrar cada uma delas. Deixa eu criar de novo um cubo dessa vez. Aqui no clone, com a ferramenta ativa, lembrando que se eu segurar o Alt, ele se transforma em instância, para mim poder criar como instâncias. Vamos criar como instâncias então. Okay? Aqui, se alterar, a mesma coisa que tivesse selecionado a ferramenta sem o Alt pressionado. Eu escolho o número de cópias, vamos colocar 6, por exemplo. Mas eu posso alterar todos os valores aqui, offset a distância entre as cópias, ou eu posso clicar só na viewport e configurar na própria viewport. Por que ele está assim? Porque ele já está configurado com uma rotação aqui. Eu vou tirar essa rotação e aqui ele está configurado também em escala. Vamos deixar a escala em 100%. Ok. Então ele criou 6 cópias. Com o gizmo eu distancio as cópias. Nessa opção Between, com essa opção Between desmarcada, eu vou configurar a distância entre o original e a primeira cópia. Então aí ele vai mantendo a mesma distância para as outras cópias. Com o Between marcado, eu vou configurar a distância total. E aí ele vai preencher a distância entre a original e a última cópia com o número de clones que eu informei, independente de quanto fique a distância entre as cópias. Aqui no gizmo eu posso alterar a disposição de como as minhas cópias vão ficar na minha área de trabalho, no meu grid, aliás, na minha viewport. E eu posso configurar também um padrão de escala, como estava no começo. Eu colocando 110% em cada eixo, peraí que ele não ficou 110. Isso significa que cada cópia é 10% maior do que a anterior. Se eu colocar 150%, cada cópia é 50% maior do que a sua anterior. Mas eu vou voltar como estava. Já na rotação, se eu colocar, porque ele vai rodar 45 graus no eixo X, isso significa que cada cópia vai rodar 45 graus em relação à anterior. Vamos colocar menos, 20 graus. Ó, essa rodou 20 graus, outra rodou 20 graus, outra rodou 20 graus, 20 e 20. E assim por diante. Vamos deixar todas com... a escala pode ser para menor também. Eu posso diminuir a escala em vez de aumentar. Eu posso colocar aqui que as minhas cópias elas vão diminuindo também, ao invés de aumentando. Se eu colocar uma porcentagem menor do que 100% aqui. Ok? Ele também tem a instância que já viu, marcar como bounding box, as minhas cópias. E essas outras opções são as mesmas que a gente viu com o Mirror, com um detalhe. Lembra que com o Mirror aqui eu falei que não tinha diferença entre hierarquia, root e PMI? Aqui vai ter, porque aqui a gente tem várias cópias, não apenas uma. Eu vou colocar tudo com 100% e sem rotação. Aqui as cópias estão sendo feitas, independente se é instância ou não, estão sendo feitas individualmente, não tem nenhum parentesco aqui com o objeto original, nenhuma hierarquia.
Eu marcando hierarquia, o objeto original vai ter uma hierarquia, o primeiro vai ter uma hierarquia com o terceiro, o segundo, a primeira cópia vai ter uma hierarquia com a segunda cópia, e a segunda com a terceira, e assim por diante. Vai formar uma árvore aqui, uma escadinha. Já em root, só o primeiro é o pai da família e os outros são os filhos. Em primário é igual ao modo root, só que ele cria um grupo dentro da hierarquia do primário, do objeto original. No mirror não estava fazendo diferença porque com uma cópia só não vai dar diferença. Eu vou colocar uma cópia só. Independente se eu colocar hierarquia ou root ou primário, não vai dar diferença. Para que isso dê diferença tem que ter várias cópias. Ó. Ok? Bom, com um clone você já facilita para que você consiga criar várias cópias ao mesmo tempo, mas você consegue só criar cópias lineares, ou seja, uma linha numa direção só. Você pode criar essa cópia em diferentes eixos, mas apenas uma linha. Vamos voltar aqui. Ó, eu posso colocar, posicionar essas cópias da maneira que eu quiser, mas eu faço apenas uma cópia, uma linha de cópia. Por isso que a ferramenta aqui é chamada Linear Generator. Apesar do nome ser clone, porque você só possibilita uma linha. Já o Scatter Clone, deixa eu dar um Ctrl Z, o Scatter Clone ele vai fazer uma cópia aleatória, independente do número que eu colocar aqui. Aliás, dependendo do número que eu colocar aqui, ele vai fazer uma cópia aleatória. Vamos supor que eu quero 10 cópias. Clicou na tela, ele vai gerar aleatoriamente as cópias. Com esse gizmo, eu posso modificar as cópias de lugar. Ela não precisa estar necessariamente próximo do objeto original. E com esses outros gizmos de escala, eu distancio as cópias uma da outra. Tá? Essa disposição ela vai ser aleatória, não tem como eu controlar. O que eu posso mudar é o valor do seed para ele gerar outros padrões aleatórios. O número que eu colocar aqui pode ser qualquer número aleatório, ele vai gerar um padrão aleatório. Ok? Também as cópias podem ser instâncias, também posso colocar como bounding box, eu posso também marcar marcar se vai ser feita o scatter clone só do objeto que eu selecionei ou de toda a sua hierarquia, aqui se vai ser primário, root, assim como expliquei no modo clone. As opções elas não mudam muito, mas a diferença principal é que no clone você cria um padrão linear e no scatter clone você cria um padrão aleatório. Ótimo para fazer respingos, partículas como faíscas, respingos d'água, esse tipo de coisa. E até para fazer fumaça, quando a gente estiver vendo a opção de Volumetric Render que o modo tem, é legal usar o Scatter Clone também, para você criar um efeito aleatório da fumaça. Deixa eu apagar essas cópias. Bom. A gente tem também o Curve Clone. Esse Curve Clone ele vai usar uma curva criada com a ferramenta Curve ou Bezier Curve para fazer minhas cópias. Se eu não tenho nenhuma curva ainda feita, eu posso fazer essa curva a partir da própria ferramenta. E se você segurar o botão, você vê que tem, além do Curve, você tem o Bezier, além do Curve Clone, você tem o Bezier Clone e o Pen Clone. A diferença vai ser a mesma diferença daqui. Você vai fazer a curva normal, utilizando a ferramenta curva, o outro a ferramenta Bezier Curve, e a outra você vai utilizar como se estivesse usando a Pen.
Vamos lá. Curve Clone. Eu vou fazer uma... Deixa eu ir na visão top, para ficar melhor. Você vai criando a curva e ele vai fazendo a cópia dos seus objetos naquela curva que você fez. Você pode alterar a curva, assim como você trabalha com a ferramenta Curve. Aqui não vai mudar nada. Aqui tem algumas opções. Esse é o valor de quantas cópias vão ser. Eu posso deixar em automático também. Ele vai colocar as cópias conforme a distância, o tamanho da curva que eu fizer, ou a distância do meu traçado. Eu vou deixar aqui como 20 mesmo. Eu posso deixar todos os cubos que eu copiei na mesma direção, no mesmo alinhamento, ou deixar ele acompanhando a curva. Ok? E essas ferramentas aqui é a mesma ferramenta do que a gente viu na ferramenta de Pen. Adicionar, remover um nó, mover o nó de posição para você mudar a curva, fechar a nossa curva. Eu posso fechar isso, ó. Vocês viram que aqui, chegou aqui, ele fechou para cá. Entendeu? Deixa eu desabilitar. E se ele vai gerar parente, se vai ser instância ou não, se vai ficar como bounding box, essas outras opções aqui. Ou é a mesma coisa do que a gente já viu no clone, ou é a mesma coisa que a gente já viu na ferramenta de curvas. Agora, caso eu já tenha uma curva feita, ó, vou criar uma outra curva aqui. Deixa eu começar uma nova cena. Fazer uma curva aqui e criar um cubo aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho desse cubo. Acabei criando a curva muito grande. Como eu já tenho a curva feita, selecionando a ferramenta Curve Clone, basta selecionar a curva e ele já vai criar as cópias por cima da curva que eu já tinha. E eu posso alterar os nós da curva, só que agora ele criou, é como se ele criasse uma outra curva por cima. Eu não estou alterando a curva que eu tinha. A curva que eu tinha continua na mesma posição. Eu só estou alterando as curvas das minhas cópias. Certo? E vocês viram que ele criou os objetos no local exato que a minha curva estava. Mas eu posso mudar. Se o meu objeto original está aqui, eu posso colocar o Start at Source. Ele vai manter o mesmo padrão de curva da minha curva que eu tinha, mas ele não vai fazer exatamente aonde a curva estava. Ele vai alterar ali para onde o meu objeto original estava. Okay? Os outros tipos aqui, deixa eu apagar tudo, peraí. Isso. As outras variações aqui, Bezier Clone ou Pen Clone, não vai mudar praticamente nada, só que você vai utilizar uma ferramenta específica para fazer a sua curva. Por exemplo, do Bezier Clone, em vez de fazer uma curva como se estivesse usando a ferramenta Curve, eu vou fazer uma curva como se eu estivesse usando a ferramenta Bezier Curve. Ok? Eu acabei criando cópias da minha câmera. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa está acontecendo errada.
É um cubo. Meu cubo está selecionado. Bezier Clone. Eu acho que eu já sei. Aqui no source está marcado specific item câmera. Deixa eu tirar isso aqui e ativar o active item. Eu devo ter alterado isso em outra hora e esqueci de mudar. Vamos lá, agora acho que ele já vai fazer. Olha lá. Eu posso alterar a disposição da minha curva do mesmo jeito que eu altero uma Bezier Curve. Ok? Deixa eu tirar o bounding box. Como está com o AtSource ativado, ele começou ali na origem do objeto, mas se eu desmarcar o Start AtSource, ele vai começar realmente aonde eu desenhei minha curva. E aqui o Pen Curve, o Pen Clone, aliás, é como se estivesse usando a ferramenta Pen. Você vai clicando e ele vai fazendo as cópias. Okay? Só que ele vai criando, você não tem a opção de escolher o número de cópias. Ele vai criando as cópias a cada clique que você dá. Ou seja, cada nó do seu traçado é a cópia que ele vai criando. Ele também pode ser alinhado com o ângulo do traçado ou não. Também pode ser iniciado no objeto de origem. As outras opções aqui nós já vimos. E esse Corner Scale, os objetos que são clonados nas curvas, ele deixa maior. Conforme o ângulo da curva, ele deixa maior. Por exemplo, aqui tem um ângulo um pouco nesse padrão, o objeto está desse tamanho. Nesse ângulo é mais fechada a curva, ele deixa o objeto maior. Já aqui está um objeto, ele está um pouco maior do que um cubo, mas a curva está bem aberta. E onde está completamente reto, como aqui, por exemplo, ou quase reto, ele não muda muito o tamanho do clone. Quando você estiver fazendo cercados ou postes, você pode utilizar o Pen Clone. Você vai clicando e ele vai fazendo as madeiras, né, do seu cercado. Ok? Bom, a gente tem também esse Transform Pen, não só no Pen, aqui no Curve, como aqui também no Clone, não, no Array a gente tem esse Transform Array. Deixa eu ver, no Clone não tem. Esse Array eu vou aproveitar e já mostrar para vocês o que ele é. Digamos que eu tenha vários objetos. Eu vou criar vários objetos aleatórios, não do mesmo tipo. Eu vou colocar uma esfera, uma cápsula. Deixa eu só tirar ela do meio da viewport. Pronto, vou criar uma torus também, um toroid. O que esse Transform Array ou esse Scatter Array aqui? Ele vai clonar não os meus objetos, mas a transformação dele, a disposição dele. Você vai trabalhar com a disposição dos objetos. Eu vou vir aqui no Scatter, clicando em Scatter Clone. Deixa eu selecionar meus objetos primeiro. Transform Scatter. Olha só, agora vocês viram que eu não usei nenhuma ferramenta de clonagem ou nenhuma ferramenta de array para gerar esses objetos. Eu simplesmente criei esses objetos no local onde eles estão. Com a ferramenta Transform Scatter, por exemplo,
eu posso selecionar todos os objetos e configurar à sua disposição, como se eu estivesse criando ele com a ferramenta ScatterClone. Só que eles não foram criados com a ferramenta ScatterClone, eles já estavam aqui na Viewport, eu só estou reposicionando eles com a ferramenta Transform Scatter. Da mesma forma, acontece aqui com o Transform Pane ou o Curve Transform. Com o Curve Clone eu vou criar uma curva e vai clonar o meu objeto ou os meus objetos nessa curva. Com o Curve Transform eu vou criar uma curva também, mas ele não vai clonar meus objetos. Ele vai somente posicionar os meus objetos que eu já possuo naquela curva que eu criei. As opções aqui são as mesmas, se eu vou deixar ele alinhado com a normal da minha curva, se ele vai começar ali onde estava o início dos meus objetos. Qual vai ser o espaçamento entre eles. O número de objetos não vai mudar, porque isso vai depender só do número de objetos que eu já tinha. Ele não vai criar novos objetos, ele só vai posicionar os que eu já tinha, ok? E por causa disso, você não tem como alterar eles para instância, porque eles já não eram instâncias antes. Se eles já fossem instâncias, não tem problema, mas como eles já não eram instâncias, não tem como eu colocar ele como instância, mesmo porque aqui eu tenho um objeto diferente do outro, então não tem como um ser instância do outro, somente se fosse todos cubos ou todos esfera, todos do mesmo padrão, ok?